Antes dos dinossauros, a Terra era um verdadeiro caos. Nosso planeta já abrigou formas de vida bizarras e passou por catástrofes impressionantes, muito antes dos gigantes pré-históricos surgirem. Quer saber como era o mundo antes dos dinossauros? Então já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e bora embarcar nessa viagem no tempo. O nascimento da Terra. Tudo começou há cerca de 4,5 bilhões de anos. O Sol estava cercado por poeira e rochas, e essas colisões cósmicas formaram o nosso planeta. Mas calma, porque no começo, a Terra não era nada parecida com o que conhecemos hoje. Na verdade, ela parecia uma bola de fogo, coberta por magma fervente, sem nenhuma possibilidade de vida. Até que um impacto colossal mudou tudo. Um corpo celeste do tamanho de Marte, chamado Theia, colidiu com a Terra e dessa destruição surgiu a nossa Lua. Esse evento também ajudou o planeta a se resfriar. E foi só há 3,9 bilhões de anos que surgiu algo essencial para a vida: a água líquida. Os eons da história da Terra. Para entender melhor essa longa jornada, os cientistas dividiram a história da Terra em 4 grandes eons. A de Ano começou há cerca de 4,5 bilhões de anos e foi a era do caos absoluto, quando a Terra era um inferno de magma e rochas derretidas. Arqueano, por volta de 3,9 bilhões de anos atrás, marcando o surgimento da água líquida e as primeiras formas de vida microscópicas apareceram. Proterozoico, teve início há 2,5 bilhões de anos e foi uma era de grandes mudanças, quando a vida começou a se tornar mais complexa. Fanerozoico, que começou há 542 milhões de anos e é onde a história realmente começa a ficar interessante. É aqui que a vida se torna visível e surge uma explosão de novas espécies. Cada um desses éons representa um capítulo essencial na evolução do nosso planeta, desde um mundo de fogo até um lar repleto de vida. E no próximo tópico, vamos nos aprofundar no éon que marcou o início da explosão da vida: o Fanerozoico. O éon Fanerozoico e suas eras. O Fanerozoico é dividido em 3 grandes eras: Era Paleozoica, a idade dos peixes e dos primeiros répteis. A Era Paleozoica começou há cerca de 542 milhões de anos e durou até 252 milhões de anos atrás. Foi nesse período que ocorreu a explosão cambriana, um evento onde a diversidade da vida aumentou drasticamente, surgindo os primeiros organismos multicelulares complexos. A vida era, em sua maior parte, marinha, e os oceanos estavam repletos de trilobitas, moluscos, corais e artrópodes gigantes. No final dessa era, os répteis começaram a aparecer, dando início a uma nova fase da evolução. O Paleozoico terminou com a grande extinção do Permiano, a mais devastadora da história, onde 95% das espécies marinhas e 70% das terrestres foram extintas. Era Mesozoica, a era dos dinossauros. Após a extinção em massa do final do Paleozoico, a vida se recuperou e entrou na Era Mesozoica, que durou de 252 a 66 milhões de anos atrás. Essa foi a época dos dinossauros, os verdadeiros dominadores do planeta. Dividida em 3 períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo, essa era viu o surgimento e a evolução de várias espécies icônicas. Era Cenozoica, a idade dos mamíferos e da humanidade. Após a extinção dos dinossauros, os mamíferos passaram a ocupar o topo da cadeia alimentar. A Era Cenozoica começou há 66 milhões de anos e continua até hoje. Foi nesse período que os continentes assumiram suas formas atuais, o clima mudou drasticamente e os ancestrais dos seres humanos surgiram. O éon Fanerozoico é a fase mais vibrante da história da Terra, cheia de mudanças, revoluções biológicas e adaptações incríveis. E a grande questão é: o que o futuro reserva para essa era? Período Cambriano, a explosão da vida. Há cerca de 542 milhões de anos, começou o período Cambriano, uma época de verdadeira revolução biológica. Surgiram os primeiros animais marinhos, como os trilobitas, criaturas segmentadas que dominaram os oceanos por 300 milhões de anos.
Foi um boom de vida, com moluscos, corais e equinodermos aparecendo de forma surpreendente. Entre os principais habitantes desse período estavam trilobitas, artrópodes marinhos com exoesqueletos resistentes, que dominaram os oceanos por milhões de anos. Anomalocaris, um predador marinho gigante para os padrões da época, que podia chegar a 1 metro de comprimento. Opabinia, criatura bizarra com 5 olhos e uma tromba semelhante a um ferrão. Picaia, um dos primeiros ancestrais dos vertebrados, considerado um dos precursores dos peixes e, consequentemente, de toda a cadeia evolutiva que levou até os seres humanos. O período cambriano foi essencial para a evolução da vida na Terra. Sem essa explosão de diversidade, talvez os animais mais complexos, incluindo os seres humanos, nunca tivessem surgido. Esse evento mostrou o poder da evolução e como mudanças no meio ambiente podem impulsionar a vida a novos níveis. Período Ordoviciano. Os primeiros gigantes. Entre 485 e 443 milhões de anos atrás, os mares foram dominados por invertebrados gigantes, como artrópodes de 2 metros de comprimento. O clima era estável, mas no final desse período veio uma glaciação devastadora que eliminou 60% das espécies marinhas. O destaque do período foi o surgimento das primeiras criaturas gigantescas da Terra. Alguns exemplos incluem artrópodes marinhos gigantes. Alguns desses animais, como o Megalograptus, um escorpião do mar ancestral, podiam alcançar mais de 2 metros de comprimento. Nautiloides gigantes. Esses moluscos pré-históricos, semelhantes aos atuais náutilos, desenvolveram conchas alongadas e atingiam até 10 metros. Eles foram os primeiros superpredadores marinhos, peixes sem mandíbula. Também começaram a surgir os primeiros vertebrados primitivos, conhecidos como ostracodermes, que eram peixes sem mandíbula cobertos por placas ósseas. No final do período, ocorreu um dos eventos mais destrutivos da história do planeta: a extinção ordoviciana-siluriana. Cerca de 85% das espécies marinhas foram extintas, tornando-se a segunda maior extinção em massa da história da Terra. Período Siluriano. A conquista da Terra. Entre 443 e 416 milhões de anos atrás, os primeiros peixes com mandíbula surgiram, assim como insetos e artrópodes que começaram a explorar o ambiente terrestre. O planeta estava se transformando e ganhando novas formas de vida. Uma das maiores transformações do Siluriano foi a colonização da terra firme por organismos vivos. Até então, a vida estava restrita aos oceanos, mas algumas plantas e animais começaram a explorar o ambiente terrestre. Plantas terrestres primitivas. Os primeiros vegetais terrestres, como musgos e plantas vasculares primitivas, surgiram nessa época. Elas eram pequenas, sem raízes profundas, mas já conseguiam sobreviver fora da água, ajudando a transformar o solo e preparar o terreno para espécies futuras. Artrópodes terrestres. Os primeiros animais a pisar em terra firme foram os artrópodes, como escorpiões e centopeias ancestrais. Esses organismos provavelmente foram atraídos para a Terra por novas oportunidades de alimentação e menor risco de predadores. Escorpiões gigantes. Um dos animais mais impressionantes desse período foi o Pterigotus, um escorpião marinho que podia atingir até 2,5 metros de comprimento. O período siluriano foi essencial para moldar os ecossistemas futuros. A conquista da Terra foi um passo fundamental para o surgimento dos primeiros anfíbios e répteis nos períodos seguintes. Período Devoniano. Os primeiros anfíbios. Entre 416 e 359 milhões de anos atrás, os primeiros anfíbios surgiram, marcando o início da transição da vida aquática para a terrestre. Além disso, surgiram os primeiros insetos voadores e as primeiras florestas começaram a cobrir a superfície do planeta. Foi também nessa época que um estranho peixe chamado Tiktaalik desenvolveu membros que permitiam caminhar fora d'água. No final do Devoniano, ocorreu uma grande extinção em massa, que eliminou quase 75% das espécies marinhas. Os cientistas ainda debatem as causas desse evento,
Mas algumas teorias sugerem que o aumento das plantas terrestres alterou drasticamente os níveis de oxigênio nos oceanos, tornando-os menos habitáveis. Além disso, mudanças climáticas e impactos de asteroides também podem ter contribuído para essa extinção. Período Carbonífero. O reinado dos gigantes. Entre 359 e 299 milhões de anos atrás, os níveis de oxigênio aumentaram drasticamente, o que fez com que insetos gigantes aparecessem. Havia libélulas do tamanho de pássaros e baratas enormes. Além disso, florestas exuberantes cobriam o planeta, formando os primeiros depósitos de carvão que usamos até hoje. Com a atmosfera rica em oxigênio, os insetos e artrópodes cresceram a tamanhos assustadores. Alguns dos maiores representantes foram Meganeura, um parente primitivo das libélulas, que possuía uma envergadura de até 75 centímetros, tornando-se um dos maiores insetos voadores da história. Arthropleura, uma centopeia gigante que podia chegar a 2,5 metros de comprimento e vagava pelas florestas tropicais do Carbonífero. Apesar do tamanho intimidador, acredita-se que se alimentava de matéria vegetal. Pulmonoscórpio, um escorpião gigante que podia crescer até 70 centímetros de comprimento e era um dos predadores terrestres mais assustadores da época. Se os insetos gigantes dominavam os céus e as florestas, os anfíbios eram os senhores dos pântanos. Muitos deles se pareciam com salamandras gigantes ou crocodilos primitivos. Alguns dos mais impressionantes incluem Eriops, um anfíbio predador com mais de 2 metros de comprimento, mandíbulas poderosas e um corpo robusto adaptado para caçar peixes e outros animais menores. Diplocaulus, um anfíbio bizarro com um crânio em forma de bumerangue que pode ter ajudado na natação ou na defesa contra predadores. Mas o grande destaque do Carbonífero foi o surgimento dos primeiros répteis, que evoluíram a partir de anfíbios mais avançados. Um dos primeiros répteis conhecidos foi o Hylonomus, um pequeno animal que parecia uma lagartixa e que foi um marco na evolução dos vertebrados. Apesar das dificuldades, os répteis continuaram a evoluir e se tornaram os novos dominantes da Terra. O Carbonífero foi um período essencial para a vida como conhecemos, preparando o caminho para os grandes répteis da próxima era, o período Permiano. Período Permiano, o início do fim. Entre 298 e 252 milhões de anos atrás, o supercontinente Pangeia dominava o planeta, e criaturas estranhas como o Dimetrodon, um réptil mamaliforme com uma vela nas costas, habitavam a Terra. Mas o grande destaque aqui foi a maior extinção em massa da história, a Grande Extinção Permiana. As principais causas dessa extinção ainda são debatidas, mas os cientistas acreditam que fatores como intensa atividade vulcânica na Sibéria, mudanças climáticas extremas e a liberação de gases tóxicos nos oceanos foram os principais responsáveis. Entre os possíveis eventos que contribuíram para essa tragédia estão erupções vulcânicas massivas, a formação das traps siberianas, um dos maiores eventos vulcânicos da história, lançou quantidades colossais de lava e gases na atmosfera. Aquecimento global e efeito estufa. O aumento das emissões de dióxido de carbono e metano causou um aquecimento descontrolado, tornando a Terra quase inabitável. Acidificação dos oceanos. Os mares ficaram tóxicos e com baixo oxigênio, exterminando grande parte da vida marinha. O evento catastrófico, a Grande Extinção Permiana. Há 252 milhões de anos, vulcões entraram em erupção sem parar, liberando gases tóxicos e bloqueando a luz do Sol. As temperaturas caíram, os oceanos perderam oxigênio, e 95% das espécies marinhas e 70% dos animais terrestres foram extintos. Esse foi o evento mais mortal da história do planeta. A Grande Extinção Permiana foi um lembrete de como mudanças climáticas extremas podem devastar a vida. Hoje, com o aquecimento global, a acidificação dos oceanos e a perda de biodiversidade, alguns cientistas apontam semelhanças preocupantes com o passado. Será que estamos à beira de uma nova extinção em massa? O Permiano nos ensina que a vida sempre encontra um caminho. Mas a que custo? O nascimento dos dinossauros. Há cerca de 250 milhões de anos, após a Grande Extinção Permiana,
A Terra era um mundo devastado. Os ecossistemas estavam destruídos, o clima era instável e a vida lutava para se recuperar. Mas, desse caos, um novo grupo de criaturas começou a emergir. Pequenos répteis que, milhões de anos depois, dominariam o planeta. Era o início da Era dos Dinossauros. Os dinossauros dominaram a Terra por mais de 160 milhões de anos, evoluindo para diferentes formas e tamanhos, desde os colossais brachiosauros até os temíveis Tyrannosaurus rex. Mas, o mais surpreendente é que eles nunca desapareceram completamente. Um grupo de dinossauros sobreviveu à grande extinção do Cretáceo e ainda está entre nós hoje. As aves. Ou seja, quando você vê um pardal, uma galinha ou um falcão, está olhando para um descendente direto daqueles pequenos répteis que surgiram no Triássico. O nascimento dos dinossauros não foi apenas o começo de uma era. Foi o início de uma linhagem que, de certa forma, ainda reina no planeta. Se você curtiu essa viagem pelo tempo, já deixa o like, se inscreve no canal Curiosidades Sem Limites e comenta aqui o que achou. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!